Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que o importante no diálogo com Afonso Dhlakama é partilhar resultados e não fazer um relato de todas as conversas. No balanço da visita à província de Gaza, Filipe Nyusi voltou a falar da importância da paciência no processo de reconciliação. Eu sei, devem estar muito curiosos quando ontem disse que falei com o líder da Renamo, querem saber o que falou. Esses são meios. A conversa como essa calhou, ontem disse que falamos, mas falamos muitas vezes. Mas a nossa intenção não é fazer o relato do que falamos. Às tantas horas falou isso faz-se quando está-se a jogar futebol, se joga basquetebol. Mas não queremos relatar aquilo, praticamente é igual conversa como vocês travam com alguém neste processo de diálogo, são procedimentos, mas os resultados são aqueles que nós temos estado a visualizar quando assim nos convém. Tem sido muito útil, porque a população distingue claramente o que é a reconciliação, onde consideram, por exemplo, a tolerância. A reconciliação é aquele facto de nós também entendermos o que o outro diz. Isso nos permite o reencontro. Porque há vezes que somos impacientes, o governo devia fazer aquilo, o governo não está a fazer aquilo, esquecemos que não estamos a participar neste processo de reconciliação quando vemos tudo negativo. Ainda na província de Gaza, Filipe Nyusi anunciou para breve o início da exploração de areias pesadas de Chibouto. O Presidente da República não avançou datas, mas diz que já estão a decorrer estudos ambientais e reassentamento da população. Durante 3 dias, o Presidente da República escalou 4 distritos da província de Gaza, levando a mensagem do reforço à produção para a população local e fazendo um ponto de situação sobre o diálogo político. Na hora do balanço, disse que está satisfeito pelo desempenho do governo da província, mas também falou de desafios para o futuro. A província de Gaza tem a obrigação de infraestruturar-se mais, em todos os sentidos, infraestruturas de transporte, vias de acesso, neste caso, hospitais, ou mesmo a área de energia. O Kuvaninga, por exemplo, é uma infraestrutura muito forte, econômica, e mesmo a linha de transporte de energia que chega até Macia. Um dos projetos para o futuro, para o qual o Presidente da República não avançou datas, é a exploração das areias pesadas de Chibouto. Ou mesmo a extração de areias pesadas aqui em Chibouto, o projeto que vai arrancar, já está-se na fase de reassentamento, já uma série de casas, de centenas de casas estão a ser erguidas e transformado o terreno, mas está-se no estudo de proteção, de identificação do ambiente. Nyusi voltou a mostrar-se preocupado em relação às horas extras dos professores e em relação à corrupção. A primeira obrigação é que tem que se fazer todos os esforços para as horas extras serem pagas. Mas deixamos a atenção ali porque tem que ser paga exatamente horas extras, não as horas extras fantasmas, como costuma-se dizer, onde numa turma, na mesma hora, há 3 disciplinas que depois tem que se pagar horas extras. Esse tipo de casos tem que se esclarecer. Mas o importante aqui, a missão tem que se fazer uma avaliação e encontrar um exercício onde as horas extras são pagas. O Presidente da República entende que a província precisa melhorar em termos de infraestruturas. Em Sofala, o Partido Frelimo está a recolher contribuições sobre a proposta de revisão dos estatutos, assim como a proposta do programa dos camaradas para os próximos 5 anos. São temas que vão a debate no 11º Congresso do Partido, a decorrer em setembro. Membros do Comitê Central do Partido Frelimo da província de Sofala estão a estudar e a debater 4 documentos bases que irão orientar o Congresso desta formação política, que terá lugar dentro de aproximadamente 2 meses. O objetivo é aprimorar os mesmos. Trata-se da proposta de revisão dos estatutos do Partido Frelimo, a proposta do programa dos camaradas para os próximos 5 anos, proposta do documento orientador dos trabalhos do Congresso e a proposta do relatório do Comitê Central. E por que virmos estudar aqui na província? Viemos acompanhar e apoiar a província
é mesmo para facilitar os trabalhos, numa primeira fase, do Comitê Central, que vai adotar os documentos, que é para os camaradas membros do Comitê Central, ao chegar à sessão, não terem que começar a fazer a primeira abordagem destes documentos lá na sessão mesmo. Então, os documentos são volumosos, em alguns casos. É uma forma de dar tempo aos membros do Comitê Central para se familiarizarem com os documentos, para apresentarem os seus pontos de opinião, as suas contribuições para o respectivo enriquecimento. Exercícios semelhantes estão a decorrer noutras províncias do país. Refira-se que dentro de dias o Comitê Central da Frelimo voltará a se reunir para adotar os documentos ora em discussão, assim como tomar as últimas decisões para o Congresso. Inicia amanhã o debate das propostas de revisão da legislação penal em todas as províncias do país. As discussões serão dirigidas pelos membros da primeira Comissão da Assembleia da República. Trata-se de 3 anteprojetos de revisão da legislação penal, nomeadamente o Código Penal, o Código do Processo Penal e o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas e Não Privativas de Liberdade. O presidente da primeira comissão explica que os anteprojetos foram produzidos tendo em conta vários fatores. Primeiro, a realidade atual moçambicana, isto é, a paisagem social, cultural, económica e política atual do país. Segundo, as contribuições recebidas por parte da comunidade jurídica moçambicana, através da auscultação feita ao nível das províncias e dos órgãos da administração da justiça e órgãos, organizações da sociedade civil, as contribuições resultantes da evolução do direito internacional e do direito comparado, e tendo como ponto de partida a nossa Constituição da República. Edson Macuacua diz que a nova legislação penal procura assegurar o respeito pela dignidade da pessoa humana e pelos direitos humanos. Primeiro, a consolidação do processo de mudança paradigmática da justiça retributiva para uma justiça restaurativa. Há uma preocupação de garantir que todo o sistema penal moçambicano tenha como fim último a ressocialização dos cidadãos acusados ou implicados pela prática de determinados crimes. Depois do processo de auscultação nas províncias, a primeira comissão vai realizar um simpósio em Maputo para alargar o debate das várias contribuições. O presidente da Associação dos Empreiteiros da Zambésia critica o fato de se estar a privilegiar apenas a alguns empreiteiros nos concursos de obras lançados pelo governo. Alfredo Hussein diz que pretende fortificar o diálogo com o executivo da província para acabar com a prática. Reunidos em Assembleia Geral que culminou com a eleição de Alfredo Hussein a cargo de presidente da Associação dos Empreiteiros da Zambésia, este lançou duras críticas quanto ao favoritismo que algumas empresas têm em ganhar obras lançadas pelo governo. Para ele, o facto está a complicar a saúde de muitas empresas e dos seus trabalhadores. Bom, o que preocupa os empreiteiros primeiro é a falta de trabalho. Existem trabalhos, mas não são claros. E queremos dialogar com o governo, ver se o governo nos dá a mão, porque nós temos empresas que não têm dinheiro para pagar a segurança social, impostos com as finanças, os seus salários. Sem trabalho não é possível fazer-se alguma coisa. Trabalho sempre existiu, mas as pessoas fizeram com que o trabalho deixasse de existir para uma determinada camada de pessoas, ou uma camada de empresas que praticamente estão falidas, e nós queremos reativar essas empresas. Significa que há algum favoritismo para umas empresas e não para as outras? Com certeza que há, isso está claro, não é? Alfredo Hussein diz que vai fortificar o diálogo com o governo da província para acabar com esta situação. E nós queremos abrir o leque, conversar com o governo, os distintos diretores das instituições, que realmente eles nos possam apoiar. Não queremos favorecimento
Não queremos, queremos honestidade e clareza e transparência. Alfredo Hussein foi eleito presidente da SES este sábado com um total de 36 votos a favor. A cidade capital do país debate-se com a falta de sanitários públicos para as necessidades biológicas do cidadão. Os poucos que existem não oferecem condições mínimas de higiene, o que acaba obrigando as pessoas a recorrerem a contentores de lixo, árvores ou muros para urinar. O que parece ser água de esgotos é, na verdade, urina que transcorre em algumas vias da cidade capital. Imagens como estas são comuns aos olhos de quem vive em Maputo. Os contentores de lixo substituíram as casas de banho devido à falta de sanitários públicos. Este cenário, que traz consigo mau cheiro, é visível nas avenidas 24 de Julho, Guerra Popular e Samora Machel, só para citar alguns exemplos. Há poucos anos, o município introduziu estas casas de banhos móveis, mas são poucas, não têm condições básicas de higiene, algumas estão encerradas e o seu uso custa dinheiro, estimado em pelo menos 5 meticais. Eu não tenho esses 5 meticais, preciso urinar urgentemente. Eu acabo me arriscando, indo até o condutor de lixo, porque lá existe uma coisa que me leva até lá. Já tem urina lá, então vou para lá. Falta de dinheiro, porque o saneamento que existe aqui é a venda. A falta de limpeza adequada destes lugares e o grande número de frequentadores aumenta o risco de se adquirir vírus e bactérias causadores de doenças. Quando não é atrás de um contentor de lixo, as vedações e postes de luz elétrica servem para a satisfação das necessidades biológicas. Enquanto a situação é fácil para os homens, para as mulheres é praticamente impossível aliviar-se ao ar livre. Imagina eu de calças, como é que posso nessa toda a multidão fazer xixi? É difícil. Se tivéssemos umas sanitárias em todas as paragens, seria bom, porque nem os homens nem as mulheres teriam que fazer xixi de qualquer maneira. É mais fácil para os homens se arranjarem, mas também acho que o governo podia trazer mais sanitários assim para a rua. A urina vai se espalhando e vai nos intoxicar e ficamos doentes. A falta de sanitários públicos na cidade de Maputo começa a chamar a atenção para os problemas ambientais e risco na saúde e qualidade de vida dos munícipes. Logicamente, o primeiro perigo é do pudor. Este é o primeiro perigo, que é um perigo que as pessoas não conhecem, né? A imagem das pessoas fica exposta, as pessoas perdem a sua personalidade. Este é o primeiro perigo ambiental. Primeiro, porque é uma questão interessante. O primeiro bem ambiental que o mundo tem é a pessoa. Depois temos os grandes perigos públicos, são as árvores que morrem, é o cheiro que dá cabo da cidade. As pessoas têm que esquivarem-se de algumas zonas que não podem andar porque tem um cheiro, tem um ambiente poluído. Então, esses são os perigos que são um bocadinho menores em relação a isso. Porque depois, aí, além disso, tem o problema da saúde pública, que aí vamos ter o problema das doenças. O ambientalista Aguair Baquete acrescenta que não é apenas o homem a vítima dos perigos dos dejetos humanos. Há problema de contaminação dos solos, que parecendo que não, para a árvore poder morrer, é que tem o solo contaminado. Podemos, em alguns casos, até chegarmos a pensar que, até quem sabe, em algumas zonas o lençol freático pode ser atingido, de acordo com o nível de intensidade e o nível do solo freático também. O gestor da urbe, no caso o município de Maputo, e também os cidadãos, são responsáveis pela situação. Porque muitas das vezes as pessoas têm este problema de urinar, não porque não têm o conhecimento que devem fazer, mas porque às vezes não têm onde fazer as coisas. E eu creio que nós podemos fazer uma conversa de 2 itens. Um item para saber qual é o papel do gestor da urbe para que esse problema desapareça. Outra discussão seria o que é que deve fazer o utilizador da urbe para que a urbe tenha uma boa estética urbana. Este tipo de práticas é sancionada pela postura camarária, aplicando-se uma multa a quem violar o regulamento. Estamos a fazer qualquer coisa que é para ver se abrangemos e vemos que há... Na sua explicação,
O Conselho Municipal da cidade de Maputo disse não haver razões para a satisfação das necessidades biológicas na via pública e apontou vários locais que podem ser usados. Algumas avenidas têm sanitários públicos, entretanto os sanitários existentes nestas avenidas, principalmente as avenidas com aglomeração de pessoas que são vendedores informais e alguns vendedores, eles têm sanitários públicos, mas esses sanitários não estão na responsabilidade do Conselho Municipal. São sanitários públicos que são geridos pela AEMO. A AEMO é a Associação de Vendedores Informais. Nós na cidade de Maputo temos muitos meios de aliviar as nossas necessidades biológicas. Temos as estações de serviço, as bombas, eles não retêm e nem negam que as pessoas entrem para fazer as suas necessidades. Ruti Massingi, da repartição de fiscalização do Conselho Municipal de Maputo, disse que existem vários sanitários públicos nas paragens de transporte. Contudo, o Conselho Municipal está a fazer alguma coisa, porque se for a reparar nós temos algumas terminais equipadas, umas estão em funcionamento, algumas não. Posso dar um exemplo mais ou menos do bar do São Paulo. 25 de junho, temos ali na ponte, tem uma paragem em que tem lá um equipamento, tem uma lanchonete, está prevista um sanitário, mas provavelmente será gerido por privados, que é para ver a manutenção deste sanitário. A cidade de Maputo vivem perto de 1.300.000 pessoas. Nos locais de maior concentração da população, como a zona da Baixa da cidade, não existem sanitários públicos suficientes. Seguimos com outras notícias no Jornal da Noite. 3 dias depois do arranque dos Jogos Desportivos Escolares, o Governo considera que o evento está a decorrer sem sobressaltos. Com a maior parte das modalidades já em competições, o Governo, através do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, organizou este domingo uma conferência de imprensa para fazer o balanço preliminar do evento desportivo. O Executivo diz que o festival está a decorrer dentro das expectativas. É interessante dizer que os nossos jovens, os nossos adolescentes, têm se empenhado, têm feito o melhor que podem, de acordo com a preparação que eles tiveram durante todo este período de 5 meses praticamente. Nos últimos dias foram detectados 5 casos de falsificação de idades e o Governo reitera que será implacável nessas situações. Já nos tínhamos referido que seríamos implacáveis, isto é, iríamos, apesar das províncias terem feito um trabalho aturado de verificação das idades e fizeram muito bem, mas conseguimos encontrar casos isolados, não em todas as províncias, em algumas, mas casos isolados mesmo. Estes casos estão já na investigação, são alunos que neste momento não estão a julgar, porque nós já tínhamos dito, se você falsifica a idade, não vai julgar. Segundo a ministra, nos últimos dias foram reportados alguns casos de lesões de atletas, mas que foram prontamente solucionados. Nós, em cada posto que criamos, temos lá um centro de primeiros socorros. Temos um médico, técnicos e socorristas em cada local. E a Direção Provincial da Saúde, junto com o Hospital Provincial, de acordo com cada caso, nos envia médicos. A ministra reiterou que não serão permitidos comportamentos desviantes por parte dos treinadores e delegados. Todos aqueles treinadores, técnicos, árbitros que pautarem por esse tipo de comportamento, nós vamos tomar medidas em devido momento e tomarão conhecimento qual foi o desfecho deste tipo de situação. Recorde-se que são 8 as modalidades que vão ser disputadas neste evento esportivo, cuja mensagem principal é o da conservação da natureza, uma das maiores riquezas do país. Depois de ter vencido a província de Gaza no jogo da abertura dos Jogos Escolares, a seleção masculina de futebol de Cabo Delgado perdeu hoje diante da Zambésia por 1-0. Já no voleibol masculino, a província de Gaza venceu Maputo província por 3-1.
A província de Cabo Delgado vinha de uma vitória moralizadora depois de vencer a província de Gaza no jogo inaugural do festival. Entretanto, tinha pela frente uma seleção da Zambésia que foi campeã da edição passada. Os representantes da Zambésia fizeram jus ao título de campeões, vencendo Cabo Delgado por 1-0. Atendendo e considerando que nós somos campeões nacionais no jogo escolar, na modalidade de futebol 11, nós queremos revalidar aquele que é o nosso título. Sim, não conseguimos por umas falhas dentro do campo, mas nós acreditamos que ainda temos mais jogos para fazer e esperamos vitórias para o próximo jogo. Este domingo disputou-se a terceira jornada da modalidade xadrez. Muita concentração via-se nos xadrezistas. Já fiz 3 jogos e perdi 1, ganhei 2. Os jogos foram bem e esse jogo que perdi falhei numa parte só. Pus um cavalo aí e ele tomou. Isso que foi o jogo. Se venceu, só fala qual foi o segredo para vencer? Foi tipo jogar para poder capturar o rei. Foi difícil? Foi um pouco difícil. A federação da modalidade diz que a disputa está muito renhida entre as seleções. Temos muitas equipes empatadas na primeira posição, porque o torneio está muito competitivo, as crianças vieram bem preparadas e fruto do trabalho que foi desenvolvido por todas as direções provinciais, as escolas, o envolvimento de todos, são estes resultados que nós estamos aqui a conseguir colher. Já no voleibol, a seleção de Gaza venceu Maputo província por 3-1. Com o apoio do público, os donos da casa não deram margem de resposta ao seu adversário, que cometeu muitos erros. O que foi determinante para esta vitória? Foi o nosso empenho, o nosso coach também ajuda muito porque ele tem boas dicas perante o jogo e nós treinamos muito e somos bons. E vamos ficar com a taça de primeiro lugar. O falhaço foi nosso mesmo, não foi da equipa do adversário. O falhaço foi nosso, falta de confiança entre outros, mas esperamos mais bons jogos. Vamos ganhar os próximos jogos, certamente vamos para a final. Depois da vitória, a seleção de Gaza ficou de joelhos para uma pequena reza. Xexei, Gaspar Xirinda, Raul Massim, STV. Jogar conosco é falta de confiança. Isto é voleibol e não dança. A Seleção Nacional de Futebol, Mambas, empatou este domingo a 2-2 com a sua similar do Madagascar em jogo da primeira mão das eliminatórias para o CAN interno. Esta é uma notícia para acompanhar logo após o intervalo, mas antes vamos à previsão do estado de tempo para as principais cidades. Começamos mesmo pela zona sul do país, onde Maputo espera-se uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 13. Xai-Xai, 23 de máxima, 15 de mínima, 25 de máxima, 16 de mínima para Inhambane. Seguimos com a zona centro do país. A cidade da Beira espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 15. Chimoio, 26 de máxima, 10 de mínima, 31 de máxima, 15 de mínima para Quilimane, 34 de máxima, 13 de mínima para Tete. Já na zona norte do país, Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 14. Pemba com 30 graus de máxima, 20 de mínima, 24 de máxima, 11 de mínima para Lixinga. Até já! Red Business, soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Dê segurança e conforto aos seus colaboradores com o Índico Acidentes de Trabalho. Índico Seguros. Viva sem medo. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos
com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Santos, de Busa, e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de vista, aqui na STV. Como eles gerem as finanças fora dos serviços financeiros formais. Eu guardo mesmo na poupança agora. As barreiras de acesso e uso de serviços bancários. Foram pedir dinheiro no banco para financiamento. Nada. Tem conta no banco? Estou há 2 meses sem mexer. Produtos financeiros devem ser desenhados tendo em conta a necessidade dessas pessoas. Não há nenhum banco formal que pode ter o número de clientes que um banco móvel pode ter. O que determina o crescimento da banca móvel? Este domingo, às 20h30 no Grande Plano. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia às províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos. Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional? Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande Entrevista, aqui. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Estamos de volta ao Jornal da Noite e desta vez para olharmos a atualidade internacional, onde 8 pessoas morreram e 49 ficaram feridas num confronto entre adeptos de 2 equipas de futebol em Senegal. O apito final da partida foi o sinal de arranque dos confrontos entre os adeptos da Union Sportive e Stade d'Embour, um jogo inserido na final da Taça de Futebol do Senegal, partida terminada em 2-1 a favor do Stade Sportive. Este foi o pomo da discórdia entre os apoiantes. Pedras e outros objetos contundentes foram arremessados entre os oponentes e, como resultado, parte da parede do estádio Demba Diop cedeu, matando 8 pessoas e ferindo outras 49. A polícia tentou conter os ânimos usando gás lacrimogéneo, mas não conseguiu evitar o pior.
O presidente, através do seu porta-voz, anunciou a suspensão da campanha eleitoral em respeito às vítimas da tragédia e prometeu que os promotores da contenda seriam localizados e punidos. Já a França decidiu desempenhar o papel de mediador na crise que opõe o Qatar aos seus vizinhos do Golfo. Segundo analistas, a missão incumbida ao ministro dos Negócios Estrangeiros não será fácil para o chefe da diplomacia francesa. Jean-Yves Le Drian, cuja primeira escala nas capitais do Golfo foi Doha, onde se avistou neste sábado com seu homólogo Mohammed bin Abdulrahman, leva consigo uma mensagem da França de apaziguamento à região. No passado dia 5 de junho, a Arábia Saudita e os seus aliados do Golfo decidiram encerrar as fronteiras com o Qatar e proibir o acesso aos seus respectivos espaços aéreos. Depois do encerramento, o chefe dos diplomatas franceses declarou nomeadamente que a intenção da França é facilitar a mediação no conflito político-diplomático que coloca frente a frente o Qatar e os seus vizinhos árabes, dos quais a Arábia Saudita acusa Doha de ser fonte de financiamento do terrorismo islamita internacional. A França está preocupada com a repentina deterioração das relações entre o Qatar e os outros Estados do Golfo. Le Drian acrescentou que a França tenciona ajudar a criar as condições para um diálogo franco e apaziguado, visando uma solução para a crise na região. No seu périplo de 4 dias pela região do Golfo, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês visita também a Arábia Saudita, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos. Refere-se que dos vários interesses diplomáticos está a organização do Campeonato Mundial de Futebol em 2022 por parte do Qatar. Agora sim, a Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, empatou este domingo a 2 bolas com a sua similar de Madagascar, em jogo da primeira mão das eliminatórias para o CAN interno. Os Mambas adiantaram-se no marcador por intermédio de Salomão. Depois, o Madagascar empatou o jogo na transformação de uma grande penalidade. Os malgás fizeram os 2-1 numa jogada de contra-ataque. Maninho, avançado do Ferroviário da Beira, fez o 2-2 numa jogada que foi oportuna. Eles decidiram apostar no desporto para superar um leque de dificuldades. Um grupo de pessoas com deficiências praticam várias modalidades em Maputo como terapia. Acompanhe. Nem as limitações físicas e visuais os travaram de praticar desporto. Este grupo decidiu abraçar a prática de futsal e voleibol não apenas como uma terapia, mas também como forma de afastar as barreiras da vida. Através de um orientador, uma bola especial e sinais próprios, as pessoas com necessidades especiais vão praticando o desporto. Algo do gênero. Neste caso, por exemplo, o jogador recebe instruções do orientador e faz um remate contra a baliza adversária. Para os jogadores ou jogadoras de voleibol, é mais fácil praticar a modalidade. Eu estou a praticar esse desporto futsal. Já estou aqui, vou completar 2 anos. Meu maior sonho é de apostar mais nesse desportivo, levar mais além fronteira. Viver no Flená, estou com a minha mulher. Pedro Dimande, de 42 anos, é deficiente físico, mas pratica voleibol há 1 ano. Com esta modalidade, diz ter ultrapassado várias situações da vida e sonha representar o país em competições internacionais. O meu sonho é fazer o desporto internacional, às vezes termos um campeonato. Estas atividades desportivas são coordenadas pela Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, uma organização que apoia a inserção deste grupo de cidadãos na educação e formação para o mercado de trabalho. Aí está um exemplo de superação e também de luta. Fechamos o Jornal da Noite. Grata pela preferência e contamos consigo amanhã à mesma hora. Somos todos Moçambique.
STV, 15 anos. Boa noite.